você está achando a aula um horror e você fica ali porque você está com vergonha ou porque você tem que ficar ali por causa da presença, porque não passou ali, já passou a lista de assinatura, você está doido para sair. Então, a gente se martiriza. É a angústia da plateia de pecador. E o tempo que passa lentamente é a nossa penitência. Porque quando a gente gosta, passa rapidinho, né? Tudo que é bom dura pouco. Agora, uma aula monótona, um sermão chato, prolongado, repetitivo, ninguém aguenta. Mas ali é a nossa penitência. Nós estamos expiando os nossos pecados. Entendeu? Me desculpe, mas eu fui à missa no Dia das Mães dos meus 3 filhos. Eu tenho 3 filhos e um neto. Fui com meus 3 filhos assistir uma missa. O sermão foi tão longo, mas foi tão longo, tão cansativo, e ia ter um almoço lá em casa. Então minha cabeça ficava ali, aí eu me sentia própria, entendeu? Aí eu falei assim, gente, eu não estou prestando atenção, eu não estou prestando atenção, minha cabeça está lá, será que o empregado vai fazer isso? Será que já chegou alguém? Porque eu fui à missa das 10 e acabou depois de meio-dia. E eu tinha convidado, vocês acham que eu estava prestando atenção na missa, gente? Não estava. Aí, né, eu meio agoniada, virei para minha filha, virei e falei assim, esse padre não tem mãe. Aí, não tem mãe. Aí minha filha, mamãe, como que você fala uma coisa dessa? Eu falei, eu estou falando aquilo que eu estou sentindo, porque ele está se prolongando demais e nós não estávamos prestando atenção. Assim como o nosso aluno, muitas vezes você fala, repete, conta, roda aquilo que você poderia dar o seu recado em 1 minuto que o professor Hélio me mandou o bilhetinho. Muito obrigada. Eu espero não ser tão mal interpretado aqui o quanto eu fui dentro da minha casa com os meus familiares. Mas vamos lá. Antes de falar do caso Nardoni, eu queria lembrar com vocês um outro caso muito parecido que aconteceu também em São Paulo. Não sou muito bom para a data, mas creio eu que há entre 5 e 7 anos atrás, só gente velha como eu vai se lembrar disso, talvez, existia um casal que tinha uma creche na periferia de São Paulo. Esse casal foi acusado por um cidadão que era pai de um aluno que frequentava a creche de abusos sexuais contra as crianças da creche. Me lembro como se fosse hoje. O Jornal Nacional transformou aquilo no mesmo teatro que hoje os canais de televisão transformaram o caso Nardoni, um verdadeiro teatro, que é onde a televisão mais gosta de atuar. Quanto mais teatro, melhor. Mas transformou na época, principalmente a Rede Globo. E esse casal foi crucificado em 24 horas. Em 72 horas eles tinham perdido a creche, perderam tudo que tinham, tiveram que se mudar de cidade, trocar a identidade. Os filhos desse casal, eram 3 filhos se eu não me engano, tiveram que abandonar tudo, foram embora. Bom, passaram-se alguns anos e veio à tona a verdade. O pai da criança que havia feito a acusação tinha um problema pessoal com o dono da creche, inventou aquela história, a polícia conseguiu comprovar tudo através de vários depoimentos, de provas, de tudo mais. E aí a Globo foi lá e deu uma nota no rodapé do jornal. Casal, tal, que foi acusado em 1980 e pouco de ter abusado sexualmente das crianças. A justiça inocenta o casal. O leite já estava derramado, né? Na imprensa, na mídia, o que você coloca como um fato para você desfazer depois e dar outra versão do fato é muito complicado. Bom, em primeiro lugar, que
que às vezes as pessoas tratam as crianças como se elas não tivessem a menor inteligência, né? Isso é uma questão muito preocupante. Então, as crianças são inteligentes e é importante a gente estar avaliando o seguinte: primeiro, não enganar a criança, falar a verdade, né? Ela está vendo, então como você vai falar, não, isso não aconteceu não, ou remediar? Então não tem como remediar uma notícia dessa. Por exemplo, o que eu disse para minha cliente, né? Até o que eu disse no consultório, eu falei assim: mas olha só, eu tenho 33 anos de idade e essa é a primeira vez que eu ouço um caso de que o pai jogou o filho pela janela. O seu pai gosta de você? Gosta. Você gosta do seu pai? Gosta. Vocês têm um bom relacionamento? Temos. Então seu pai não tem motivos para fazer isso. E isso, se aconteceu mesmo dessa maneira, como a mídia está colocando, não quer dizer que isso vai acontecer com outras pessoas, porque senão também é uma generalização da situação. Na semana mesmo que aconteceu o caso dos Nardoni, o pedreiro jogou a filha também, né? Foi preso, ele não foi noticiado, não teve essa importância toda. Vai júri popular, né? Aonde que a gente vai arrumar um júri imparcial para julgar esse caso? Só se importar da França, né? Porque não vai ter. Então é uma coisa muito complicada. Então, assim, as crianças, elas devem ter, se elas têm acesso àquela informação, uma vez que ouviu a informação, o ideal é que não ouça. Se for uma criança pequena, então, de 4, 5 anos, que não tem acesso ao Jornal Nacional, porque a pessoa fica impressionada. A criança fica realmente, ela tem pesadelo. Eu estou com vários casos de depressão na infância, de síndrome do pânico, a criança que acorda chorando de madrugada, medo, ansiedade, gastrite, criança de 5 anos de idade. Mas por que isso, gente? Porque as crianças, elas estão vivendo com medo. Cada vez que a criança vai sabendo dessas coisas ruins que vão acontecendo, ela vai interpretando o mundo como um lugar perigoso, um lugar ruim de viver. Então eu estou com um caso de 7 anos, que a criança tentou suicídio. 7 anos de idade. Mas porque eu quero viver que não, tia. Mamãe disse que eu sou um anjinho, que eu vim do céu. Se eu vim do céu, para que eu preciso ficar nesse mundo ruim, que só acontece coisa ruim? Então a gente tem que lidar com isso, porque com carinho, com amor, com atenção, explicar para aquela criança a importância dela estar aqui, né? Que ela tem importância, valorizar a autoestima, que eu julgo assim, sempre pensei isso, e quando me formei em psicologia tive um esclarecimento maior ainda sobre isso, que a nossa sociedade, ela vive com um problema sério de autoestima. As pessoas não aprendem a se gostar, devia ser ensinado na escola, como você gostar de você, porque quando você se respeita, você se gosta, você compreende suas emoções, você também aprende a respeitar o outro, a gostar do outro e compreender o outro também. Inclusive a limitação do outro, porque se eu tenho dificuldade, o outro também tem. Aí a gente começa a compreender isso. Então isso é uma coisa importante. Então a gente tem que ser sincero com aquela criança, acolher aquilo dali, porque aquele sentimento é um sentimento verdadeiro. E o que acontece na maioria dos casos é que muitos pais e até professores, eu já vi falar isso: isso aí dá bobeira. Se a criança está falando bobeira, infantilidade, sabe que a criança, não vamos dar ouvido a isso não. E não esclarece. E a falta de esclarecimento também se torna o quê? Fator de dúvida. Quanto mais dúvida a criança tem, mais ela fica pensando naquilo. E se aquele assunto é proibido, ela vai pensar mais e vai desenvolver um monte de doenças, até doenças psicossomáticas, não só emocionais. O que cada um de vocês falaram, pelo cala-boca de Regina, né, pelas palavras tão bonitas da Bia, pelo Maurício, que realmente é encantador, como todos falaram, e agradecer principalmente aos alunos, né, da pós-graduação, que me deu a oportunidade de vivenciar um momento tão importante, né, vivenciar a questão da educação e da mídia influenciando. E falar um pouco sobre o Júnior, Ilma, Rosana, Antônio, que está aqui, Renato, que está aqui, o Edival Júnior, né, que foi pessoa, a Luciana, que ela na hora falou que eu, Juarez, né, são pessoas que estiveram junto da gente, Margarete, que até hoje não me mandou a atividade dela, o PC também, Ingrid, né? Então são pessoas realmente que vestiram a camisa, que todo momento dentro da sala de aula eles estiveram em ebulição. Eu gostaria que vocês soubessem disso, que a partir do momento que entrou, né, que fez parte, que foi significativo, isso nos fez muito bem. E eu gostaria de agradecer também a Dagmar, que foi mentora de algumas coisas, inclusive da minha peregrinação pela mídia, sabe, seu João Oliveira?